Sabiam que quando vocês pedem um produto online, desde o início dessa produção, a estocagem, a distribuição no comércio, o transporte até ele chegar na sua casa, vocês sabiam que tudo, absolutamente tudo é logística? Se não, vamos para a nossa revisão. Então, turma, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, todo esse processo, desde a produção do produto, a sua armazenagem, né, a distribuição até ele chegar na sua casa, ele faz parte da logística. Então, para a gente iniciar, o que é logística? A logística é um processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada, no tempo certo. Então, temos que ter em mente que a logística ela vai otimizar todos esses recursos para que eles atendam um determinado padrão de qualidade, né, nos seus serviços, na execução desses seus serviços. Então, a logística ela irá planejar, irá implementar e controlar todo esse fluxo de materiais, de informações, enfim, para que todos os processos, sejam eles quais forem, né, estejam de acordo com o que foi planejado. Então, quando você faz uma solicitação online, geralmente aparece o tempo do frete. Como que esse tempo ele é calculado, né? Como que isso pode ter sido previsto? Então, lá atrás, na logística de distribuição, isso já foi pensado. E eu vou falar um pouco mais para vocês adiante da nossa aula. E tudo isso acontece por quê? Como nós já vimos no início do ano, nós vivemos em uma era globalizada, em um mundo globalizado. Né? E o que isso significa? Significa que todos os processos, todo um relacionamento com as demais regiões, nações, enfim, eles estão integrados. Né? E toda essa integração, então, ela vai refletir nos sistemas econômicos, sociais, culturais e políticos em torno de todo o mundo. Então, como que eu faço para que um produto na China chegue até mim? E aqui a gente tem que detalhar, né, que é para chegar não só no Brasil, mas é para chegar em São Paulo capital, capital, Zona Norte, né, mais específico, o bairro aqui onde nós estamos. Então, como que desde lá da China esse produto ele vai vir, né, quais as etapas, desde a sua produção, a sua armazenagem, ao seu transporte, até que ele chegue efetivamente em minhas mãos. Então, toda essa informação, toda essa integração que nós temos com outras nações possibilita que produtos, informações, enfim, né, tudo seja trocado, né, tudo seja compartilhado com diversas partes do mundo. Então, a logística, ela está interligada, né, a essa noção de globalização e ela vai, como eu disse, nesse planejamento, nesse controle, para que tudo possa acontecer, né, para que todos os processos possam acontecer conforme foram planejados. Então, vamos entender um pouco aqui os tipos de logísticas que tem. Então, de início, nós temos o pesquisador Bond, da área da logística, e ele vai dizer que a cadeia de suprimentos, ela vai abranger, né, todas as atividades de produção, armazenamento e transporte, de forma sincronizada, virando a obtenção na redução de custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo usuário final em busca de resultados superiores. Então, as principais funções dessa área da logística de suprimentos, ela vai focar, então, na aquisição, né, dos materiais, no transporte, no manuseio deste material, vai visar o controle de qualidade. Então, como eu sei que, por exemplo, essa minha caneta, ela está própria para o uso, né? Vai ser feito todo um teste de qualidade, que nós vimos na aula da semana passada, sobre selos de qualidade e certificações, né, para que essa caneta ela esteja apta à venda. Né? Então, todo esse controle vai ser feito pela essa parte da logística de suprimentos, né? Até mesmo o recebimento e a armazenagem. Então, a gente entende que a logística ela é um ciclo, ela passa, né, por certos processos e cada um desses processos possui uma especificidade. Então, para que cada um deles seja desempenhado corretamente, de novo, tem que ser feita esse controle, né, minuciosamente. A logística de suprimentos, ela vai estar atenta a cada um desses detalhes.
A logística de produção. Então, a logística de produção ela é bem específica, ela diz respeito a todo o processo de produção e a disponibilidade do produto para o mercado, abrangendo todas as esferas internas da empresa. Então, a logística de produção ela vai pensar no fluxo de materiais dentro da fábrica. Então, o que é preciso, de repente, para que eu produza uma caneta? Né? Vai pensar onde que essas canetas serão armazenadas antes de ir, de repente, para o estoque, né, permanente, ou ir para a transportadora ou para o comércio, enfim. A logística de produção ela vai pensar que os postos onde estão sendo produzidos essa caneta, eles precisam ser abastecidos com o material. Então, eu preciso de todos esses componentes, né, principalmente o plástico. A logística de produção, então, ela vai emitir a expedição do produto finalizado. Esse produto foi finalizado, tá aqui, tem uma nota para ele, né, vai dizer como que ele deve ser também, orientar como ele deve ser armazenado. Vai avaliar a previsão da demanda externa. Então, a gente pode usar como exemplo o caso das luvas de plástico, né, que aumentou por conta da pandemia. Houve uma demanda muito grande das luvas, máscaras descartáveis também. E muitas empresas, por mais que elas tivessem um estoque reserva, um estoque de garantia, muitas não tiveram como acompanhar essa grande demanda. Então, na logística de produção, eles vão sempre estar este passo um pouco à frente, analisando, inclusive, a demanda do mercado, né? O que está acontecendo? Será que vai ter aumento? Não. Deve aumentar a produção? Não. Devemos segurar um pouco mais esse estoque? Devemos enviar, né, para que esse estoque ele possa ir para as lojas? Então, a logística de produção ela vai estar nesse controle, ela vai estar verificando cada uma dessas etapas e, né, o que engloba tudo nela é esse planejamento longo, médio e curto prazo de toda essa sua cadeia de produção. Logística reversa. Então, a logística reversa ela diz respeito ao processo de recuperar suprimentos e materiais para reintegrar a mercadoria ao estoque. Então, não só uma questão de consciência, né, de sustentabilidade, mas alguns componentes, como por exemplo o plástico dessa caneta, ele pode ser reutilizado, né, não necessariamente na fabricação de uma nova caneta, mas talvez para a fabricação de algum outro produto. Então, essa logística reversa, ela vai estar atenta a cada uma dessas. Ela vai estar atenta para que esse material, quando ele for descartado, né, após ele ser consumido, ele for descartado, para que ele possa ser reciclado e voltar para a cadeia de suprimentos da empresa. Logística de distribuição. Então, a logística de distribuição será responsável pela distribuição do material armazenado através do acompanhamento do estoque e monitoramento de sua utilização. Então, ele vai conferir a carga, né, após ela ter sido finalizada pela logística de produção, ela vai pensar no roteiro de entrega. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu fiz a solicitação de um produto da China. Então, como que esse produto ele vai vir até mim? Ele tem que sair da sua fábrica, ele tem que sair do seu armazém, ele vai vir de transporte terrestre, de caminhão, ele até o porto, até o aeroporto, ele vai vir por barco, ele vai vir por avião, chegando aqui, como que vai ser? Então, tem que pensar todo esse roteiro, a logística de distribuição, ela vai fazer essa roteirização dessas entregas, a administração do transporte também, né, como que este item será transportado, por quem ele será transportado, controle dos fretes, então, que a gente consegue saber, envolve também a questão dos impostos, né, para você poder fazer, poder pôr as taxas corretas, inclusive o valor do frete, ainda mais em relação a produtos internacionais, né, tem sempre o frete na alfândega. E o monitoramento, quando a gente, por exemplo, compra algum produto aqui mesmo no Brasil, tem, não só no Brasil, no mundo, enfim, tem sempre o código de rastreio. Então, este código, esse monitoramento, envolve também a roteirização da entrega. Então, eu sei em cada etapa, né, desse processo, onde está o produto que está sendo enviado até que ele chegue, seja a central de distribuição ao comércio, né, ou ele chegue à mão do seu consumidor final. Então, a logística de distribuição, ela está envolvida com isso.
a logística integrada. Então, ela vai integrar todo o processo logístico, desde a origem dos produtos até as mãos do consumidor final. Então, ela vai pensar todos os processos na sua produção, na sua armazenagem, na sua distribuição para o comércio, até que ele chegue no consumidor. E muitas vezes também já pensando nessa logística reversa dele voltar de repente para a cadeia de produção, ou então para que haja um descarte sustentável desse produto, para que ele não comprometa o meio ambiente. A logística empresarial. Então, as atividades da logística empresarial, elas estão voltadas para o suprimento, para o transporte, a estocagem e a distribuição de produtos, visando a integração e a eficiência entre os setores. Então, a gente pode entender a logística de produção analisando aqui esse quadro que eu coloquei para vocês. É o produto certo, na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo. Então, disponibilizar o quê? Então, o que está sendo disponibilizado, quando e onde produzir ou adquirir mais materiais, o que, quando e onde armazenar, quando e como produzir e transportar. Então, a logística empresarial, ela estará preocupada em administrar cada uma dessas etapas, para que o produto final, ele chegue com determinada qualidade e no mínimo custo possível. Então, só para a gente frisar, a logística ela é uma especialidade da administração, ela é uma ciência responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades de uma organização. Então, quando eu falei para vocês que todos os processos envolvem logística, é porque todos os processos envolvem logística. Um exemplo dele: você quer, de repente, fazer um bolo no sábado. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai conferir se você tem todos os ingredientes na sua casa. Se não tem, você vai no mercado. Aí chegou o dia de fazer o bolo, no sábado. Você vai se planejar, vai pensar logisticamente, o bolo tem que estar pronto às 7 horas da noite. Então, você vai preparar o bolo no período da manhã para que ele possa descansar e esfriar naturalmente, para que então você possa rechear, confeitar, e aí o bolo ficará pronto exatamente às 7 horas da noite, ou estará já pronto para o consumo às 7 da noite. Então, todas essas etapas, todo esse processo é um pensamento logístico. Então, a logística ela está no nosso dia a dia, em cada uma das nossas ações. Agora vamos ver então a capacidade de produção dentro de uma empresa, que é uma parte também da logística. Então, a capacidade de produção ela refere-se ao limite de produtos que uma indústria consegue produzir com seus recursos disponíveis, sendo eles as instalações, a matéria-prima para a fabricação do seu produto e os recursos humanos, entre outros deles. Então, como definir a capacidade produtiva de uma fábrica? De 4 formas. A gente pode pensar capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva e capacidade realizada. Capacidade instalada. Esse conceito refere-se à capacidade máxima de uma produção de uma empresa ao trabalhar na criação de um produto ou fornecer um serviço sem considerar nenhuma perda. Então, vamos pensar aqui. Total de saída desse produto. Depois eu vou ensinar esse cálculo para vocês mais à frente, tá bom? Mas vamos agora aqui pensar. Total de saída desse produto. Saem cerca de 50 produtos por dia. 200 produtos, na verdade. E essa empresa consegue produzir 70 produtos por dia. Ou seja, ela produz 280 produtos, apesar de sair 200 produtos por semana. Aqui está 4, mas não tem problema. Ou seja, com a capacidade instalada, eu consigo saber a porcentagem dessa capacidade de produção. Então, essa empresa ela tem uma capacidade de produção de 71%. O que isso quer dizer? Que ela consegue produzir o suficiente para a sua venda e ainda para ter um estoque de garantia, um estoque reserva para o caso de, aumento da demanda externa. A capacidade disponível é a quantidade máxima que um processo pode produzir durante a jornada de trabalho disponível. Ele também não considera as perdas. A gente tem que ficar atento muito a isso, tá bem? Então, uma empresa consegue produzir 320 peças em 8 horas por dia, que é uma jornada de trabalho. Então, a gente pode dividir 320 por 8 para saber que 40 peças são produzidas por hora, correto? Mas
capacidade disponível, ela não está pensando em perdas que podem acontecer dentro de uma linha de produção. Agora, fiquem atentos, a capacidade efetiva, ela considera as perdas previsíveis, como por exemplo, as manutenções, as pausas, troca de colaboradores, amostragem e outras perdas que podem acontecer. Então aqui a gente tem uma avaliação a partir do tempo, tá? Então vamos por partes. O dia ele tem 24 horas. Sabendo disso, cada hora tem 60 minutos, logo um dia tem 1440 minutos. Então, uma empresa demora 3 minutos para confeccionar um lápis. Ao final do dia, ou seja, a empresa terá 480 lápis se ela trabalhar sem pausas. No entanto, considerando um turno de 8 horas, afinal uma empresa não está, o funcionário não trabalha 24 horas consecutivas. Então, assim, considerando um turno de 8 horas, que tem aproximadamente 480 minutos, e os intervalos de manutenção que são de 30 minutos todos os dias, então eu vou diminuir 480 menos os 30 minutos, que é o intervalo de pausas, né, de manutenção. Vai dar o total de 450 minutos. Aí a gente tem uma quantidade de lápis. 450 minutos dividido por 3 minutos. Ou seja, eu vou considerar nessa capacidade efetiva que essa empresa consegue produzir cerca de 150 lápis em um turno de 8 horas. 8 horas de trabalho. Dentro dessas 8 horas de trabalho, 30 minutos são de manutenção todos os dias. Então, eu vou reduzir 480 menos 30 vai dar 450 minutos. Né? Então, a capacidade efetiva ela vai considerar o tempo. Se um lápis precisa de 3 minutos para ser feito, 450 minutos vai dar para fazer quantos lápis? A gente faz uma conta simples de divisão aqui, 450 dividido por 3, que vai dar um total de 150 lápis em um turno de 8 horas, já considerando a pausa. Ok? Por fim, a capacidade realizada. Ela é obtida subtraindo da capacidade efetiva as perdas não planejadas, como, por exemplo, quebra de máquinas, falta de energia, problemas com operadores, problemas de qualidade, ou como no caso aqui que eu mostrei para vocês, essa empresa ela acabou alagando, né? Por conta de fortes chuvas, ela acabou alagando. Isso é algo completamente inesperado. Então, há uma pausa na sua produção. Então, a capacidade realizada, você considera todos esses intempéries no meio do caminho, tá certo? Então, agora vamos entender como vai funcionar as contas, né, do grau de disponibilidade desses produtos. Então, a capacidade instalada e a capacidade disponível, como eu falei para vocês, né, a capacidade instalada ela não vai considerar perda e a capacidade disponível ela vai considerar apenas as jornadas de trabalho, mas também não vai considerar as perdas. Né? Então, permitem que a gente forme um índice denominado grau de disponibilidade, que indica em forma percentual quanto uma unidade produtiva está disponível. Para fazer essa conta, eu tenho que ter em mente, então, a minha capacidade disponível, o número, vamos lembrar aquele 200, tá? E a capacidade instalada, de 280, de repente, produzido. Vezes 100, e eu vou ter uma porcentagem do quanto que aquela empresa está sendo produtiva. Eu fiz o cálculo lá na capacidade instalada, a empresa estava 71%. Né, seu grau de disponibilidade, sua capacidade produtiva era de 71%. A gente tem que ter em mente a capacidade instalada, né, que leva em consideração, então, os problemas inesperados que podem acontecer, e a capacidade efetiva, que considera pausa, manutenção, perdas, entre outros. E aí eu consigo saber o quão eficiente está sendo a minha empresa. Né? Se eu tiver um índice muito abaixo, a minha empresa ela não está sendo tão eficiente, está tendo muitas perdas e isso precisa ser avaliado de alguma outra forma. E por fim, o grau de utilização, a capacidade disponível, né, ou seja,
que considera somente o tempo da jornada de trabalho sem as perdas, e a capacidade efetiva, que considera todas as perdas, pausas, manutenção e etc., permitem a informação de um índice denominado grau de utilização, que representa em forma percentual quanto uma unidade produtiva está utilizando a sua capacidade disponível conforme a fórmula abaixo, né, que é a capacidade efetiva dividido por capacidade disponível. E para que isso é importante? De novo, a gente precisa saber o quanto que nós estamos produzindo, como que nós estamos produzindo e qual é esse índice, seja de disponibilidade, de eficiência e de utilização. Não adianta eu ter 10 máquinas se eu utilizo, de repente, somente 3 delas. Então, eu não estou utilizando muito bem todos os meus recursos. Isso precisa de uma otimização. E como eu falei para vocês no início, a logística ela está atenta a todos esses fluxos, né? A melhorar a otimização de todos os processos. Estoque. Então, estoque é a quantidade de materiais armazenados para ser utilizado no futuro. Os produtos que fazem parte dessa área, eles podem variar de acordo com a atividade da empresa. Então, de início, a gente tem o estoque com as matérias-primas, né, que são os materiais básicos para a produção de um determinado produto. Nós temos produtos em processo, né, então todos os materiais que estão sendo utilizados no processo fabril são, em geral, produtos parcialmente acabados. Então, eu para construir uma caneta, por exemplo, eu preciso de cada um desses componentes. E onde cada um deles estará armazenado? Cada um deles é um produto. Então, eles precisaram de matéria-prima, eles foram fabricados, chegam até mim que vou montar. Então, até esse processo final dessa montagem, onde estão sendo armazenados esses produtos? Né? Porque são produtos que estão no processo da produção. Aí nós temos os produtos acabados, né, que eles já foram produzidos, mas eles ainda não foram vendidos, que eles podem ficar no estoque intermediário, né, podem ir antes de ir para a transportadora. E a gente tem as peças de manutenção, seja tanto para os maquinários ou para os produtos que nós estamos produzindo também, tá certo? Então vamos ver os tipos de estoque que tem e métodos de estoque. Então o primeiro método de controle de estoque que nós vamos ter é o método PEPS, né, que é uma sigla que significa primeiro a entrar e primeiro a sair. Né? Parte do princípio de que os produtos mais antigos devem sair primeiro, enquanto os produtos que estão chegando ao estoque continuarão armazenados até a nova remessa. Então, eu fiz compra, né? Comprei, estoquei caneta, está chegando um novo carregamento de canetas. Esse chegou primeiro, então essas canetas serão vendidas antes dessa nova remessa. Essa remessa ficará armazenada e por aí vai indo, até vir novas remessas de produtos. Sempre o primeiro produto a chegar, eles serão os primeiros a sair. A vantagem desse método é trabalhar com o preço do custo por unidade do estoque, em vez da média do preço de custo de todas as unidades. É possível, então, a gente diferenciar o preço de venda do mesmo produto. Isso favorece o repasse de aumentos e descontos obtidos nas compras mais antigas em relação às compras mais recentes. Um outro método de controle de estoques é o EPS, que é uma sigla para último a entrar e primeiro a sair. Então, a gente fica atento aqui. O cálculo do custo do estoque, ele parte então dos últimos itens que chegaram ao depósito. Ou seja, o valor do primeiro produto do estoque, ele é enquadrado como se fosse dos primeiros itens vendidos. Como o valor é mais alto, há no final do processo um crédito positivo de material, já que o EPS causa uma supervalorização do preço do produto. A desvantagem desse método é que ele não é aconselhável para produtos perecíveis. Afinal, se o último a entrar sai antes do produto mais antigo, então é capaz de, na hora da venda, o produto antigo já estar vendido. Outro detalhe, o PEPS ele é mais utilizado na tributação, né, na taxação dos impostos. Estoque de segurança.
Estoque de segurança é uma quantidade mínima de certos produtos que são mantidos em estoque para impedir que vendas sejam perdidas por falta de mercadorias. A ideia é não usar esse estoque e sim utilizá-lo como uma espécie de seguro para a sua operação. Então a gente tem em mente a demanda do produto, o tempo de entrega e a real importância dessa demanda para a gente poder fazer o cálculo correto. Então o método do grau de risco. O cálculo é o estoque, que é igual ao consumo médio do produto vezes o coeficiente do grau de risco. Então, de novo, voltando ao exemplo das máscaras descartáveis e das luvas descartáveis. Houve um aumento, claro que foi um aumento inesperado, porque ninguém estava imaginando que a gente ia entrar em uma pandemia. Mas as empresas, elas possuíam um estoque de emergência, um estoque de segurança, desculpa, né? Para um eventual aumento na demanda. Só que a demanda ela foi muito maior do que seu estoque de segurança. Então, como que a gente sabe quanto que eu preciso ter de estoque de segurança? Nós temos que fazer esse grau de risco. Saber a demanda, saber o tempo de entrega, saber a importância desse produto na minha linha na minha cadeia de produção, né, nas minhas vendas. Então, quanto que eu preciso ter desse produto de estoque para que não atrapalhe as minhas vendas no futuro. A curva ABC. A curva ABC tem por finalidade classificar os produtos que estão no estoque de uma empresa de acordo com o grau de importância de cada um deles. Essa classificação ela pode ser feita de acordo com os preços de custos ou preço de venda de cada produto do estoque. Então, falando de um jeito bem simples, vamos pensar em uma lojinha aqui de eletrônico, gente. 20% dos itens, eles representam 80% do valor, ou seja, são poucos itens na minha lojinha eletrônica, mas que possuem um valor elevado. Vamos pensar então em consoles de videogame, como um PlayStation, um Xbox e um Nintendo. Possuem um preço muito alto, porém, eles não têm uma saída tão rápida, né? Demoram um pouco mais, eles permanecem um pouco mais. Então, eu não preciso ter um estoque muito grande desses produtos. 20% tá bom. 30% dos itens representam 15% do valor. Então, é uma lojinha de eletrônico, vamos dizer que eu conserto celulares e computadores. Então, esses são serviços que eles até saem mais, mas o valor é um pouco mais reduzido do que os 80%, né? Não tem uma comparação, trocar uma tela por R$100 e vender um PlayStation de 5.000. Mas, enfim. E C, por fim, 50% dos itens, né, que representam 5% do valor. Então, assim, eu preciso ter no meu estoque, em maior quantidade, os produtos que têm uma demanda muito grande, apesar do valor deles ser menor. Então, é uma loja de eletrônicos, eu posso pensar película e capinha para celular. Então, isso sai bastante, mas o valor dele é extremamente reduzido comparado ao valor da venda, de repente, de um PlayStation ou um Xbox. Então, para a gente finalizar, como eu falei para vocês, retomando a logística reversa, né, ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambiental adequada, né? Então, a logística reversa ela faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Está em lei previsto aqui no Brasil, né? Mas também há uma conscientização mundial da reutilização desses componentes, né? Uma consciência não só do meio ambiente, mas a questão da sustentabilidade e para melhorar também a redução dos custos de produção. Então, plástico, né? Papel, vidro, alumínio, todos esses materiais eles podem ser reciclados, não necessariamente, como eu disse, para fazer o mesmo produto, mas de repente para fazer um outro produto, né? Tudo isso a gente reduz custos e ainda contribui com o meio ambiente. Então, na logística reversa é pensado muito o pós-venda, que é responsável pelo fluxo físico e de informações sobre o pós-venda do produto. Então, a gente pode entender assim, o pós-venda ele vai se importar com a garantia ou a qualidade, né? Então, produtos com defeitos ou avarias, vai se importar com os problemas de estoque, né? Término de validade, problemas após a venda,
A logística reversa vai pegar esses produtos, substituição de peças, no caso de manutenção e consertos. Também vai pensar no pós-consumo, que é responsável pelo fluxo físico e de informações sobre o pós-consumo destes produtos. Então, a condição de uso dele. Então, como que esse produto ele foi utilizado, como que ele pode ser reutilizado. O tempo de vida, então, componentes que podem ser reciclados. Então, se você pega um notebook, por exemplo, ele possui diversos componentes, desde plásticos, metal, enfim, que podem ser reciclados. Mas como que eles serão reciclados? E os resíduos ambientais. Então, no pós-consumo, a logística reversa ficará atenta aos componentes tóxicos ao meio ambiente, como é o caso de pilhas, baterias de celulares. Então, coloquei aqui um pouco maior para a gente poder entender o ciclo da logística reversa. É todo um ciclo, né? O produto ele é produzido pela indústria, ele é distribuído, ele é comercializado, ele é utilizado pelo consumidor, ele é descartado e aí ele vai passar por um processo de coleta e seleção, né, do que pode ser reciclado e o que não é possível ser reciclado. Ele vai passar pela reciclagem e aí ele volta para a indústria como matéria-prima, né? Mas só para ficar claro, as empresas elas não são obrigadas a reciclar seu próprio lixo e utilizá-lo na fabricação de novos itens. Ela tem o dever de garantir que os resíduos tenham um novo uso ou sejam descartados corretamente, mesmo fora da sua cadeia logística. Firmar parcerias com cooperativas é uma boa forma de conscientizar, né, de ajudar a cuidar do meio ambiente e a melhorar o ciclo final, né, de um produto. Como eu tinha dito para vocês, um exemplo da logística reversa é o óleo utilizado, é o óleo no McDonald's, que é utilizado para frituras, né? Então esse óleo ele é coletado e transformado em biocombustível para abastecer os caminhões da empresa. Então é uma maneira sustentável, mas também focada nessa logística reversa de reutilizar seus próprios produtos, né? Então acaba gerando um benefício para a própria empresa que não tem gastos com combustíveis para seus caminhões, que levam tanto os alimentos, né, como também fazem esse transporte da carga dos óleos. E tudo isso para quê? Nós vivemos no planeta Terra. Os recursos naturais, eles não são ilimitados, pelo contrário, eles possuem um tempo. O ser humano está criando essa consciência, ele está entendendo que nós precisamos nós não podemos degradar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, porque isso interfere na nossa vida. Então, na verdade, com o planeta completamente deteriorado, a nossa longevidade ela diminui. Consequentemente, a gente não vai produzir, não vai consumir, enfim, tudo se acaba. Então, nós precisamos cada vez mais ter essa consciência, né, sustentável de todos os nossos atos, inclusive dentro das empresas nas cadeias de produção. A gente precisa entender também, aqui como esse exemplo, que as tradicionais fontes de energia, como as de combustíveis fósseis, né, com petróleo, carvão mineral e o gás natural, elas são extremamente poluentes e causam um grande impacto negativo no meio ambiente. E elas não são renováveis, pelo contrário, elas são limitadas. Ao contrário aqui da foto da energia solar e da energia eólica, que são energias sustentáveis, renováveis e que contribuem para o meio ambiente. Então, é com esse pensamento, né, que engloba a otimização dos recursos, que engloba todos os processos numa cadeia de produção, que pensa inclusive no meio ambiente, né, e na melhoria da qualidade de vida, na qualidade dos produtos, que a logística ela é um processo que está em todas as etapas do nosso dia a dia, inclusive, né, do cotidiano. A gente está sempre se planejando. Então é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de todos. Essa aula ficou bastante longa, mas é necessário uma revisão dessa. Na dúvida, deem pausa no vídeo, assistam de novo, podem me chamar no WhatsApp para a gente conversar.
bons estudos, uma boa semana, até a próxima!